Olá, bom dia a todos! Novamente estamos aqui para entender a comunicação espiritual, explorando o livro dos médiuns. Hoje, 14 de julho de 2021, estamos aí finalizando o capítulo 2, intitulado Do Maravilhoso e do Sobrenatural, que está na primeira parte do livro dos médiuns. Então a gente tem que considerar algumas coisas que já vimos antes nos outros vídeos. Primeira delas, que existem espíritos e eles nada mais são do que a nossa alma. Segundo, que o espiritismo nada tem de maravilhoso ou de sobrenatural. Afinal de contas, todos os fenômenos espíritas têm um princípio inteligente e podem ser explicados, não é? E nós consideramos sobrenatural e maravilhoso aquilo que geralmente não conhecemos a causa, mas não que sejam de fato contrários às leis naturais. Então, o que é necessário é o estudo aprofundado, para compreender a doutrina espírita, e é isso que temos tentado fazer. No vídeo anterior, nós citamos que o espiritismo não é milagroso. Então, hoje o que nós vamos fazer é explorar um pouco mais sobre o que seria um milagre. Se pegarmos aí, então, a etimologia, o significado primitivo da palavra milagre, teremos que milagre é uma coisa extraordinária, admirável de se ver. Mas como todas as palavras ao longo dos anos vão mudando de significado, é uma coisa constatada na nossa língua, a gente tem hoje, atualmente, milagre, algo que é realizado pelo poder divino. Então, ato do poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Então, a gente aplica milagre nas coisas banais do nosso dia a dia. Por exemplo, chegamos em casa, a louça está lavada, aquela louça que a gente tem que brigar para o filho, para a filha, para o companheiro, para a companheira lavar. A louça está lavada. E aí você vira e fala assim, que milagre! Algo que você não pode explicar. Sempre existe uma luta para que aquilo seja feito. Foi feito sem ninguém pedir. Então você considera algo milagroso. O milagre é isso, algo que não se explica. E se a gente pensar o fenômeno espírita, todos os fenômenos espíritas são explicáveis e racionais. Outra característica do milagre que precisa ser levantado é o fato de ele ser algo raro, incomum e isolado. Acontece uma vez ou outra. Por isso que a gente traz o milagre para essa nossa linguagem do dia a dia e consideramos coisas incomuns um milagre. Então, se o milagre é algo raro, incomum, fato isolado, o espiritismo não pode ser considerado um milagre. Afinal de contas, as manifestações espíritas, elas são observadas ao longo dos anos por milhares, inúmeras pessoas, e sendo observado por tanta gente, sendo recorrente diariamente, ela não pode ser considerada um milagre. Então, como foi dito já no vídeo anterior, o exemplo que os espíritos trazem no livro dos médiuns é que se um homem estiver morto e ele for ressuscitado, isso é operar um milagre. Agora vamos pensar em 150 anos atrás, há tempos atrás, quando a medicina ainda não era tão desenvolvida quanto ela é hoje. Se a gente tivesse um homem aparentemente morto, mas ainda com uma vitalidade latente, as pessoas comuns, ainda hoje, eu dificilmente consigo identificar se a pessoa está lá morta ou não, pelos sinais vitais que lhes são bem raros. Às vezes, apenas aparelhos conseguem identificar esse sinal vital. Mas vamos pensar lá, 160 anos atrás, uma pessoa que tinha um conhecimento um pouco maior da medicina, da ciência. Essa pessoa reanima esse homem que estava aparentemente morto. Isso seria considerado um milagre. E hoje em dia nós sabemos que isso nada mais é do que algo comum, diário, em vários hospitais. Pessoas que estão tendo uma parada cardíaca ou que estão perdendo os sinais vitais que nós, pessoas comuns, não conseguimos identificar, mas que os médicos e enfermeiros conseguem reanimar. Antigamente, então, isso seria milagroso? Porque as causas não eram conhecidas para a maioria das pessoas. Hoje, entretanto, é simplesmente
algo comum da rotina dos hospitais, por exemplo. Então, assim, o espiritismo, não sendo conhecido, afinal de contas, ele é produzido por seres ocultos aos nossos olhos materiais, ele é chamado de milagre por muitos. E o que a doutrina espírita faz então é desmistificar, é tirar, né, essa nomenclatura de milagre dela. Pelo contrário, o que a doutrina faz é explicar inúmeras coisas que antes eram inexplicadas e inexplicáveis. E a explicação lógica que se oferece pelo espiritismo é justamente o que convence. Imaginem, se acreditássemos apenas no que os nossos olhos veem, a gente acreditaria em muito pouco. Afinal de contas, Deus não é algo visto pelos nossos olhos materiais. Deus é algo visto pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes. Então, muito pouco se acreditaria, muitas poucas seriam as convicções se a gente só acreditasse no que os nossos olhos veem. Então, o que fica para nós hoje é que o espiritismo não é um milagre, não é sobrenatural, e as manifestações espíritas, elas têm sempre uma explicação lógica, que nós vamos observar ao longo da continuação dos estudos do Livro dos Médiuns. Espero que vocês fiquem na paz e no amor de Deus e que nós possamos ter uma semana iluminada. Que assim seja.